Galera, demorou. Demorou demais, mas enfim, o Tottenham é campeão. Vamos falar um pouquinho, bem brevemente, do título da Europa League dos Spurs, que depois de 18 anos, 18 não, 17, vamos dar uma diminuída aí. Depois de 17 anos, o Tottenham é campeão de novo, né, da sua Europa League, tá? E faz um tempinho já, né? A última vez que o Tottenham tinha sido campeão tinha sido da FA Cup, da Copa da Liga Inglesa, ali em 2008. O Tottenham que já teve momentos melhores, o Tottenham que já teve dias melhores, times melhores, acho que até treinadores melhores, né? O Postecoglou acho que não é um treinador de primeira, de grande prateleira, vamos dizer assim. Acho que já teve momentos melhores com jogadores melhores, né? O Tottenham, acho que foi um pecado o Tottenham não ser campeão com a dupla Heung-min e Harry Kane, que por um momento foi uma das grandes duplas de ataque da Europa. Por um momento o Tottenham teve uma das grandes duplas de ataque da Europa. E hoje o Tottenham meio que se reinventa, né, para ser campeão. E o Tottenham é campeão numa temporada que não é nada boa para o Tottenham, tá? A própria Liga Europa em si, esse ano, a final ela é um pouco que antagônica, é um pouco que diferente, porque você pega o Tottenham que também não vinha numa boa temporada, o United também muito mal, né, com os problemas da família Glazer lá. E você olha os. Se você pegar o histórico das últimas competições, dos últimos anos, você vai ver quando o Villarreal ganha. O Villarreal vinha bem na Espanha, quando a Eintracht Frankfurt ganha, eles vinham bem na Alemanha, né? Ninguém esperava que a Eintracht ganhasse do Barcelona, mas eles vinham bem na Alemanha quando isso aconteceu. Quando o próprio Chelsea ganha, vinha muito bem. O Sevilha nos seus melhores dias também, tá? Então, acho que é a primeira vez em um período de bons anos que eu vejo uma final tão antagônica como foi essa. Se você tira o título da Europa League, você poderia dizer que a temporada de Tottenham United ela foi muito negativa, muito péssima. Porque o Tottenham termina o ano com 21 derrotas, o United termina o ano com 20 derrotas. A gente está falando de mais de um turno, para quem não tem conhecimento. Você pega na Premier League, é praticamente um turno de derrotas, tá? Um turno, até mais. Então, o Tottenham, se ele tivesse num campeonato brasileiro, por exemplo, nas regras, né, no match do campeonato brasileiro, ele seria rebaixado. Ele termina em 17º na Premier League, o United termina em 16º, são os dois piores times fora da zona de rebaixamento. Piores do que ele, só o Southampton, que teve 29 derrotas, o Ipswich Town, que teve 24 derrotas também, e agora não me recordo quem foi o terceiro rebaixado, né? A mente não tá me pregando peças ultimamente. Mas se você pegar para ver, para procurar, são 21 derrotas. Não... O que transforma a temporada do Tottenham em algo bom, algo positivo, é justamente essa conquista. E se você para ver, vou até deixar alguns cards aqui em cima, né? Falando em Premier League, falando em Conference League, falando em FA Cup, Carabao Cup. O Tottenham, desde 2008 para cá, quando ele ganha o último título, ele passa, né, um período que ele teve melhores times, como falado mais cedo, e melhores treinadores, e mesmo assim não ganha. Você pega o 2016, o Tottenham, ele é vice, né, para aquele Leicester lendário que teve Kanté, que teve Mahrez, que teve Ben Chilwell, que teve outros grandes jogadores ali. Você pega falei do Leicester, né? Você pega o Tottenham de 2019, ele é vice-campeão da Europa, da Champions League pro Liverpool, né, com gols do Origi, acho que do Salah no começo do jogo. E tem certos momentos que eu olhava para esse Tottenham, em até temporadas mais robustas, com times melhores, eu olhava e falava, falta algo. Falta alguma coisa que talvez nem eu soubesse explicar direito. Eu não sei se a familiaridade com as decisões, com os títulos, porque aquele Tottenham, por mais qualificado que fosse, ele não era um time de chegar em muitas finais. Né? Tirando ali a final da Champions, você tinha uma ou outra final ali que o Tottenham chegava, mas nada de muito especial, nada de muito protagonismo. Principalmente você não viu o Tottenham chegando todos os anos. Né?
Até nesse ano, por mais que o Tottenham fez uma boa Europa League, se eu não me engano, o Tottenham é o quarto melhor colocado. O United, para você ter uma ideia, era o terceiro melhor colocado. Aí o Tottenham passa por a Eintracht Frankfurt, passa pelo Bodo Glimt, passa pelo próprio United, numa final que o United joga melhor do que o Tottenham, mas o resultado acaba vindo para os Spurs. É um Tottenham que foi mais resiliente. Acho que o que faltou em outras partes da temporada, o que faltou na FA Cup, o que faltou na Copa da Liga Inglesa, o que faltou na própria Premier League, acabou sobrando na Europa League. Porque os jogos do Tottenham você via um time qualificado, você via um time robusto, as linhas bem definidas, você não via um time espaçado, você não via um time desorganizado. Então, vejo que dentro da Europa League, acho que o Tottenham meio que se transformava. E a simbiose entre o time e o torcedor também, acho que foi muito plena, muito boa e muito positiva. Quero falar, antes de falar dos títulos que alguns times tiveram, eu quero falar desse cara aqui, ó, Heung-min Son. O Heung-min Son é a cara do título desse Tottenham. Tá? Eu comecei a acompanhar o Tottenham como agremiação em 2004, no ano do Arsenal dos Invencíveis. E desde aquele ano, né, eu não via um atleta com a cara da agremiação. Por exemplo, você olhava pro United, você viu Paul Scholes. Você olhava pro Liverpool, você viu Steven Gerrard. Você olhava pro Chelsea, você viu Frank Lampard. Por muito tempo você olhava pro City, você viu o Agüero, você viu o Kompany, né? O De Bruyne, por exemplo. Mas eu olhava pro Tottenham e eu não via uma cara, eu não via assim o jogador que defina, que você olha e fala, cara, eu olhei a agremiação, automaticamente lembrei daquele jogador. Esse jogador é o Heung-min Son quando chega ao Tottenham. E aí você tem tanto o Son quanto o Harry Kane. Só que o Harry Kane vai para o Bayern de Munique, acaba sendo campeão, e o Son ficou. O Son já não está no seu melhor momento, né? Já teve épocas do Son entregar um double-double, 20 gols e 10, 15 assistências, 30, 40 participações em gols. Não é o momento do Son. O Son não está no seu apogeu físico, o Son não está no seu apogeu técnico. O Son conviveu com lesões nas últimas temporadas, mas ele fez de tudo possível para estar no jogo final da Europa League. A mesma coisa, acho que um dos grandes expoentes técnicos, é o James Maddison, tá? O Maddison, ele é um dos grandes expoentes técnicos desse time, perdeu boa parte da temporada por lesão, não é o primeiro título do Maddison, o Maddison que já está acostumado, já foi campeão da Supercopa Inglesa em cima do, acho que foi do City em 2021, pelo próprio Leicester, numa outra época do Leicester, tá? Não era a época de ouro do Leicester, mas era uma época muito positiva para o clube. E eu via que faltava um pouco, então, tirando esse pouco que faltava, essa renovação, você tinha grandes lideranças que foram embora. Por exemplo, você tinha o Hugo Lloris, que foi embora para o lugar do Vicario, que tem uma temporada bem assim, oscilante, né? Tem momentos maravilhosos, mas acaba oscilando, não vem tão bem. Você tem, acho que um dos nomes do ataque que oscila também, o próprio Richarlison. Tem uma parte da temporada que ele vai bem, que ele começa a entregar, tem outra parte que ele já não consegue entregar, fica naquele looping de oscila, e a gente não consegue enxergar o verdadeiro Richarlison no Tottenham. Se é esse cara que não consegue entregar resultados, se é um cara mais técnico, que consegue entregar melhores números, não consegue. Tanto que o grande nome, acho que, do Tottenham nessa temporada é o próprio Brennan Johnson, junto com o Kulusevski, que consegue... que por mais que o Kulusevski não fosse um titular absoluto, vamos dizer assim, ele conseguia entregar algumas coisas, tá? Acho que o Tottenham muda um pouco o patamar para a próxima temporada, porque vai para uma Champions League, o cofre vai receber um aditivo econômico muito maior, a gente está falando de muita grana. Acho que o Tottenham tem que reforçar o elenco, tem que olhar muito bem para a parte de meio de campo, acho que tem que olhar para as próprias laterais, um pouco para o ataque também.
até porque o Solanke, que vinha muito bem, achou o grande nome do Tottenham na temporada, acho que ele se machuca, acaba tendo seus percalços, seus problemas. Chega de falar um pouquinho de Heung-min-Son, chega de falar um pouquinho do Tottenham, vamos demonstrar para vocês, eu vou deixar de novo aqui para vocês darem uma olhada, a questão dos times fora do Big Six. Tá? Eu fui dar uma olhada hoje, dos últimos 17 anos, de 2008 para cá, todos os times que não eram do Big Six, que não eram os grandes times da Inglaterra, que foram campeões. E nessa brincadeira, a gente tem o Newcastle, que foi campeão nessa temporada. A gente tem o Crystal Palace, que ganha seu primeiro título no último fim de semana, em cima do City. O Swansea, que foi campeão, que se eu não me engano está na terceira divisão inglesa. A gente tem o Portsmouth, que se eu não me engano está quebrado. A gente tem o Wigan, que é campeão em 2013 também. Então, a gente tem várias agremiações de menor porte que foram campeãs, né? Que foram, assim, chegaram ao que o Tottenham tanto buscou na última década. Na última década não, né? Nas últimas 2 décadas quase, vamos dizer, ele não conseguiu chegar. Acredito que ali na Inglaterra hoje, e principalmente ontem, foi um dia de muita comemoração. Acho que o torcedor do Tottenham merece muito, porque sempre acompanhou o clube, sempre foi muito proativo, sempre esteve junto com o clube, com o time, mesmo nas fases difíceis, né? E foi um jogo onde nem de longe o Tottenham foi melhor que o United. O United teve mais volume de jogo, o United chutou mais a gol, o United, se eu não me engano, teve 16 chutes contra 3 do Tottenham. O Vicário faz 6 defesas no jogo. Vou até deixar os números aqui. O United, ele no primeiro tempo, o Tottenham meio que consegue assim segurar o ímpeto do United. Até o lance do gol do Brennan Johnson, que é um gol contra do Luke Shaw. A bola bate no Luke Shaw ali, o Brennan só termina o serviço. Ele só encosta, só faz o que precisava ser feito para matar o Onana. No segundo tempo, aí os papéis se invertem, né? O Tottenham precisava se defender, o United precisava atacar, e as linhas do United subiram enquanto as linhas do Tottenham desceram. Houve uma pressão enorme. Acho que o grande mérito do Tottenham foi não deixar o Bruno Fernandes jogar, aplicar o seu estilo de jogo. O United tentou com o Roy, o Garnacho, né? Tentou de tudo quanto foi jeito, até o Casemiro tentou. Teve um lance que acho que é o Van de Min, que ele tira um corte assim de bicicleta espetacular. No final, uma defesa do Vicário sensacional. Foi o 4º jogo do Tottenham contra o United nessa temporada. O Tottenham não perdeu nenhum. O United não conseguiu ganhar nenhum jogo do Tottenham. E acho que se me perguntassem, né, a minha torcida foi pro Tottenham. Acho que o United ele tá num limbo um pouquinho maior do que o Tottenham, mesmo ganhando. Acho que o Tottenham merecia um título, merecia sair da fila. Tá? Pro torcedor foi algo maravilhoso, foi algo esplendoroso. E que fiquem as lições que sejam tiradas pelo próprio Postecoglou e principalmente pela diretoria do Tottenham, para não só melhores investimentos no time, mas que sejam feitos caminhos melhores e mais robustos, para que o Tottenham de 2016, 17, 18 e 19 retorne, volte à tona. Porque o Tottenham, como um dos grandes, né, praticamente um dos Big Six ali na Inglaterra, o Tottenham não é para ganhar um título a cada 15, a cada 20 anos. Esse não é o lugar do Tottenham. Tá? E eu peço que você, por favor, comente, compartilhe, se inscreva, dê sua opinião aqui no vídeo, fala o que você achou dessa conquista do Tottenham, quem você gostaria de ver, né, qual rosto você gostaria de ver no Tottenham na próxima temporada, quem você não gostaria de ver, se continua o técnico, se cai técnico, se não cai técnico. Gostaria muito de saber da opinião de vocês. Hoje eu me despeço em conteúdo novo, né, em prateleiras novas, estou de volta, continuo de férias, mas estou de volta. E gostaria muito da opinião de vocês. Peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Por hoje é só.